A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos de número 4 ao 5, que assim vão dizendo: Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de uma passagem muito conhecida, mas que passa uma lição gloriosa a ser aplicada em nossas vidas. Havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, havia próximo à porta da ovelha, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nestes, em outras palavras, ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, perguntou se ele queria ficar são. O enfermo respondeu que não tinha homem algum que, quando a água era agitada, o colocasse no tanque. Mas enquanto ele ia, descia outro antes dele. Jesus disse para ele levantar-se, tomar sua cama e andar. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado que era sábado, não era lícito levar a cama. O homem respondeu que, em outras palavras, aquele que o curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem era o homem que o havia dito: toma a tua cama e anda? E o que fora curado, o homem que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse a ele que ele já estava são, para, em outras palavras, ele não pecar mais, para que o não sucedesse coisa pior. Meus irmãos, quando Jesus disse que o homem já estava são, ele estava dizendo que o homem já estava curado. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Meus irmãos e ouvintes, Jesus perguntou àquele homem paralítico se ele queria ficar são, e não se ele conseguiria ou não entrar no tanque. Sabe o que eu entendo? Aquele homem recorria ao tanque, pois entendia que essa era possivelmente a única opção de cura. Entretanto, Jesus o apresentou algo extraordinariamente maior do que ele podia sonhar. Com uma palavra, Jesus fez aquele paralítico se levantar e o designou a tomar a sua cama e andar. A cama é um objeto claro que representa o lugar da onde Deus os tirou. Quem se esquece da cama, se esquece da onde estava e em que situação se encontrou. Isso significa que em Deus podemos galgar grandes posições, ocuparmos e nos assentarmos em grandes lugares, mas quando olhamos a cama, nos lembramos da situação em que nos encontrávamos e damos glória a Deus, pois Ele nos tirou daquele lugar de paralisia e quase morte e nos proporcionou o privilégio de vivenciar os sonhos extraordinários em Sua presença. Não se esqueça da cama, pois ela identifica a lembrança de que um dia estivemos na fila do tanque, mas Jesus nos proporcionou o milagre e devemos sair e propagar que Ele é o Salvador, Rei e Senhor dos exércitos. Não podemos nos esquecer das situações e dificuldades, dos dias difíceis, dos dias em que derramamos as lágrimas nos pés do Senhor, nas noites complicadas que enfrentamos, nos momentos de dificuldade. Não podemos nos esquecer que nestes momentos foram nestes momentos que Deus, que o Senhor Jesus nos proporcionou as mãos para que pudéssemos ficar de pé em Sua presença.
Ele foi aquele que nos ajudou. Ele foi aquele que esteve nos momentos em que os outros não estiveram. Ele foi aquele que contemplou o nosso estado de dor, o nosso estado de calamidade, o nosso estado de paralisia, o nosso estado de quase morte. Ele nos contemplou e nos proporcionou o milagre. Ele é digno de toda honra e glória. Não se esqueça da cama. Não se esqueça do lugar da onde Deus tirou. Não se esqueça do lugar aonde você dantes estava. Não se esqueça das circunstâncias difíceis que você enfrentou. Jesus foi aquele que te proporcionou o milagre. Quando Ele te colocar naquele lugar de exaltação, você precisa olhar para a cama e se lembrar: eu sei e reconheço que um dia eu estive em um lugar de calamidade, mas o Senhor me proporcionou ajuda. O Senhor me pôs de pé. O Senhor firmou os meus pés sobre a rocha. O Senhor me sustentou com a sua forte mão. O Senhor equilibrou meu ser com uma palavra. Ele disse: levanta-te e toma a tua cama e anda. Eu me levantei, eu tomei a minha cama, eu andei na autoridade do Senhor, porque é por intermédio da palavra que Ele faz o que faz, porque Ele é o que é. Não podemos nos esquecer que foi Ele quem nos ajudou, foi Ele quem nos levantou, foi Ele quem nos curou, foi Ele quem nos restituiu, foi Ele quem nos proporcionou o milagre da parte do Senhor. A cama é um objeto de identificação para que você venha se lembrar que um dia você esteve em uma situação difícil, de que um dia você esteve em uma situação de paralisia, de que um dia você esteve em uma situação de calamidade, mas o Senhor Jesus te fez uma pergunta: queres ficar são? E talvez, na situação em que nos encontrávamos, nós respondemos a Jesus que não tinha quem nos proporcionasse o milagre, não tinha quem nos colocasse no tanque quando as águas eram agitadas, não tinha quem nos ajudasse. Então, Jesus responde: levanta-te, toma a tua cama e anda. O paralítico nem a multidão tinha essa visão, mas aquele que ordenava com que o anjo viesse e tocasse as águas, e o primeiro que entrasse era curado. O mesmo que ordena o anjo a fazer tal ação é aquele que estava diante do paralítico. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que tem o domínio, que tem o poder, que tem a ordenância, que os anjos obedecem à sua voz. O mesmo Deus, o mesmo Senhor estava diante do paralítico e ele pergunta: queres ficar são? Sabe o que eu entendo? Muitas das vezes Deus nos faz essa pergunta: queres ficar são? O que queres que eu te faça? Muitas das vezes Deus nos faz essa pergunta, mas nós, por limitarmos a nossa visão, por limitarmos a nossa visão periférica somente no tanque, somente naquilo que provavelmente está dando certo para os outros, nós não conseguimos raciocinar direito que Ele é aquele que tem o poder, que tem o milagre a nos proporcionar. Aquilo que o tanque não pode fazer, Ele pode. Por quê? Porque o tanque é só um lugar, o tanque é só um ambiente. Quem faz o milagre é o Senhor, que envia um anjo que toca as águas. As águas se movem e o primeiro que desce é curado. O dono do milagre estava diante do paralítico, lhe perguntando: queres ficar são? Talvez Deus nos faça essa pergunta: queres ficar são? Entretanto, existe algo. Deus nos cura, mas nós precisamos querer sermos curados. Se nós não quisermos, o milagre não irá acontecer. Nós precisamos desejar com que a cura do Senhor seja emanada sobre as nossas vidas. Nós precisamos almejar com que a cura do Senhor venha adentrar o nosso ser e curar as áreas, as partes do nosso ser, do nosso interior que estão em fel de amargura. Nós precisamos querer com que o Senhor venha derramar sobre nós a unção ministrada da
cura, para que venha nos levantar na autoridade do seu santo nome. Nós precisamos ter sede, precisamos ter desejo, senão não irá acontecer. Eu preciso desejar, eu preciso querer vivenciar a cura da parte do Senhor, para que eu possa vivenciar aquilo que Ele tem a me proporcionar. Não limite a sua visão ao tanque, não limite a sua visão à multidão, não limite a sua visão àquilo que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Coloque os seus olhos, fixe os seus olhos no Senhor Jesus, naquilo que Ele pode fazer por sua vida, na pergunta que Ele está te fazendo: queres ficar são? Aleluia, glória a Deus. Jesus tem um milagre a nos proporcionar, só que precisamos ter atitude, posição de fé, posição de homens e mulheres que almejam um milagre da parte do Senhor, que buscam isso, que buscam no Senhor a resposta para as suas circunstâncias, a solução para aquilo que está lhes afligindo. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, é novo por aqui, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus possa nos abençoar e encher da unção e sabedoria do seu Santo Espírito. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus.